Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom recebê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio, do Brasil e de todo o mundo. Governo dá prioridade a mulheres, negros e indígenas no novo programa de aquisição de alimentos. Petrobras anuncia redução nos preços do diesel a partir desta quinta-feira. Mais de 39 mil agricultores familiares vão receber benefício do Garantia Safra. Primeiro complexo associado de energia renovável é inaugurado na Paraíba. E ainda, hoje é celebrado o Dia Mundial dela, a água. A data, instituída há 30 anos pela ONU com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse recurso natural. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no nosso Jornal Terra Viva. Lideranças do agronegócio questionam uma ferramenta que o BNDES está usando para bloquear crédito a produtores rurais. 25 milhões de reais que seriam investidos na produção de soja e milho estão parados no caixa do BNDES desde fevereiro. O bloqueio afeta 58 produtores rurais que, segundo o banco, teriam promovido desmatamento ilegal. O BNDES usou um mapeamento feito por uma rede colaborativa formada por ONGs e universidades, o MAP Biomas, para monitorar o desmatamento no país por meio de satélites e cruzou os dados com licenças do IBAMA para a derrubada de árvores. É a primeira vez que o método é usado. A Confederação da Agricultura e Pecuária contesta. Deveria ser sido feito o levantamento junto com o órgão estadual, se essas áreas foram licenciadas ou não pelo Estado e se elas estão ou não dentro de um percentual. A coordenação do MAP Biomas defende que a metodologia foi publicada em revista científica internacional com revisão de pares. Para o BNDES, quem se sentir prejudicado deve acionar a justiça. O proprietário rural tem direito a recurso. Ele pode recorrer, apresentar outras provas e contestar essa decisão. Mas é um mecanismo inovador, é um mecanismo que está em linha com os compromissos do Brasil no plano internacional, na defesa do meio ambiente. E é responsabilidade do BNDES fazer essa proteção socioambiental. Nesta semana, será apresentado um requerimento no Senado para que o presidente do BNDES seja convidado a explicar o bloqueio do financiamento agrícola na Comissão do Meio Ambiente. Na quinta, um representante do banco deve ser ouvido em audiência em outra comissão, a da Agricultura. Por que essa plataforma, que é de uma ONG privada e não uma plataforma do governo oficial? Nós temos o IBGE, nós temos o CAR, o SICAR, na verdade, né? Nós temos os estados que analisam esses dados do CAR e por que usar o MAP Biomas. Então, eu acho que o BNDES, que é um banco público, deveria usar ferramentas que estão aí à disposição e que também são do governo. Mais cedo, nesta quarta-feira, o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lançaram um complexo de geração de energia limpa no sertão da Paraíba. O novo empreendimento, que conta com 5 subestações e uma extensa rede de transmissão, é o primeiro do país a associar a produção de energia eólica com a de energia solar. Em pronunciamento, o ministro Silveira destacou que o parque híbrido vai ser responsável por mais de 30% de toda a produção de energia no estado nordestino. É um símbolo do aproveitamento sustentável dos recursos naturais do nosso país. Um complexo que soube unir a geração eólica com a geração solar, tão abundantes no nosso querido Nordeste. Um verdadeiro protagonismo do Brasil na transição energética. Vamos realizar o maior programa de transmissão de energia elétrica do Nordeste brasileiro, com investimentos de aproximadamente 50 bilhões de reais, que permitirá a construção de mais parques de geração solar e eólica no Brasil. É geração de emprego, renda e, sobretudo, indutor da industrialização do nosso Nordeste. O sol e o vento
serão os maiores indutores do desenvolvimento do Nordeste brasileiro, por meio da geração de energia limpa e renovável. Este complexo, aqui em Santa Luzia, minhas amigas e meus amigos, é um exemplo do que juntos podemos realizar. Estamos na primeira usina híbrida de grande escala do país, combinando 470 megawatts de capacidade instalada de geração eólica do complexo Chafariz e a energia solar do complexo Santa Luzia, com mais 150 megas de geração. Durante o dia, a energia solar predomina e, de madrugada, a energia eólica garante a eficiência desse complexo híbrido. Esse parque representa mais de 30% da capacidade de geração do estado da Paraíba. Ainda falando de geração de energia, olha que dado impressionante. Só no último mês, o Brasil chegou a exportar cerca de 380 megawatts médios de energia elétrica para o Uruguai. O volume foi 142% maior em relação ao que foi exportado em janeiro. E isso significa ainda que a energia produzida aqui foi capaz de abastecer 30% de toda a demanda energética do território uruguaio. A exportação comercial de energia elétrica pelo Brasil a países vizinhos começou no início deste ano e só foi possível graças à recuperação dos níveis dos principais reservatórios que integram o Sistema Interligado Nacional, o que foi capaz de gerar cargas excedentes de energia renovável que foram exportadas sem comprometer o fornecimento nacional. Além do Uruguai, a Argentina também foi beneficiada com essa medida. Juntos, os dois países receberam em fevereiro mais de 1.500 megawatts de energia elétrica do Brasil, o que seria capaz para abastecer quase 10 milhões de unidades residenciais e até mesmo fornecer, por exemplo, energia durante 1 ano e meio para todas as casas do estado do Tocantins. Foi publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Diário Oficial da União a portaria que determina o pagamento do Garantia Safra a 39 mil agricultores e agricultoras que aderiram ao benefício na safra 21-22. Neste mês receberão o pagamento agricultores de Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O montante total de recursos será superior a 33 milhões de reais. A ação tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitas à perda de safra, por razão de estiagem ou enchente. Tem direito a receber o benefício em parcela única de R$ 850 os agricultores com renda mensal de até 1 salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção igual ou superior a 50%. O Garantia Safra segue o calendário de pagamento dos benefícios sociais. A seguir, ao vivo, o fechamento do mercado agrícola nesta quarta-feira. E você vai ver também que a Petrobras anuncia redução nos preços do diesel a partir desta quinta. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Até já. A Petrobras anuncia redução nos preços do diesel a partir desta quinta-feira. O preço médio de venda da estatal para as distribuidoras passará de R$ 4,02 para R$ 3,84. Uma redução, portanto, de 18 centavos por litro. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba. De acordo com a nota publicada pela empresa, a companhia busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, preservando, assim, um ambiente competitivo. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta uma medida provisória que institui reajuste no valor individual a ser comercializado por agricultores familiares por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. O projeto vai ganhar um novo formato. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o orçamento para o Programa de Aquisição de Alimentos em 2023 será de R$ 500 milhões.
o teto será ampliado de 12 mil para 15 mil nas modalidades doação simultânea, formação de estoque e compra direta. Segundo o governo, também haverá facilidades para que povos indígenas e comunidades tradicionais se tornem fornecedores. Outro objetivo do novo PAA é fazer com que o percentual de agricultores passe de 46% para ao menos 50%. O novo programa prevê ainda um percentual mínimo de compras da agricultura familiar por órgãos federais, o que poderá ser estendido para órgãos estaduais e municipais. Entre outras ações, a medida provisória restitui o papel do Conselho de Segurança Alimentar como entidade de controle social, prevê destinação de alimentos para assistência humanitária nacional e internacional, além de determinar o pagamento dos agricultores sem incidência de impostos e contribuições previdenciárias. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou nesta tarde o aumento da taxa básica de juros lá do país. Com essa decisão, a taxa, que até então era de 4,75%, passa a ser de 5%. Tal elevação já estava dentro das expectativas do mercado. O Banco Central americano explica que precisou adotar essa medida por causa da turbulência que atingiu o sistema bancário norte-americano com a quebra de bancos, além da crise enfrentada por um grande banco com sede em São Francisco, na Califórnia, mas que também opera em outras cidades importantes do país. A instituição fez questão de dizer que o sistema bancário americano continua sólido e resistente, mas que o aumento da taxa de juros deve gerar condições de crédito mais restritivas para famílias e empresas, o que certamente vai mexer na atividade econômica e também na inflação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic aqui no Brasil em 13,75% ao ano, patamar em vigor desde o início de agosto de 2022, e a manutenção já era esperada pelo mercado, como a gente vai ver agora no Agritendências com o Silmar César Miller. Você já tinha adiantado isso para a gente ontem, né, Silmar? Parece que ficou na expectativa aí essa taxa de juros, né? Já teve impacto no mercado? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, Márcio, tudo dentro da expectativa que se tinha, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A taxa de juros aqui no Brasil foi mantida pelo Copom em 13,75%, apesar das pressões do novo governo, particularmente do presidente Lula, tentando forçar aqui uma queda. Mas o Banco Central continuou adotando uma decisão técnica que manteve dentro da expectativa essa taxa em 13,75%, mas possivelmente na ata final do Copom, que ainda vai ser divulgada, ele deve sinalizar aqui alguma tendência de queda para a próxima reunião ou para uma das próximas reuniões do Copom, já que a inflação aparentemente está mais ou menos estabilizada aqui no Brasil. Ficou dentro da expectativa, portanto, de todos os analistas a manutenção dessa taxa. Nos Estados Unidos, mesmíssima coisa. Havia uma expectativa de aumento de 0,25% na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Havia alguma dúvida, é verdade, lá por conta de que essa quebradeira de bancos lá que poderia fazer com que o Banco Central americano mudasse a perspectiva, mas não foi o que aconteceu. Já foi mantida a elevação aqui já prevista de 0,25%, a taxa vai lá para uma faixa de 4,75% até 5%, lá existe uma faixa de oscilação, não é um índice fixo como aqui no Brasil, portanto, tudo dentro da expectativa dos analistas, sem grandes surpresas. O impacto no mercado foi mais ou menos dentro do esperado, ou seja, bolsas caíram nos Estados Unidos, até por conta dessa manutenção desse aumento, e o dólar index também caiu, ou seja, foi um mercado que reagiu de uma certa forma um tanto estranhamente com relação a essa decisão do Banco Central americano, já que estava tudo dentro da expectativa. Aqui no Brasil, Márcio, isso a gente vai ver agora no mercado, as reações aqui no nosso mercado brasileiro e também no mercado de commodities. Mas, portanto, com relação à taxa de juros, nenhuma novidade, tudo dentro da expectativa, Márcio. Muito bem, e os mercados nessa quarta? Bom, o mercado financeiro, dentro do esperado aqui, dólar caindo um pouquinho, 0,2%, R$ 5,24.
Índice Bovespa, o mercado de ações, caiu hoje 0,8%, acompanhou, de certa forma, o comportamento das bolsas americanas, que fecharam em queda hoje. O índice Dow Jones com queda de 1,6%, boa parte já refletindo essa decisão do Banco Central americano de um novo aumento da taxa de juros. Petróleo subiu hoje 1,8%, fechou a $76,70 o barril, embora aqui no Brasil, já que os preços estão abaixo daquela faixa que se manteve por muito tempo acima de $80, aqui no Brasil a gente tem a notícia aí de que a Petrobras está baixando o preço do óleo diesel a partir de amanhã. Boa notícia para os nossos produtores. Bom, no mercado de commodities aqui, a boa notícia é para a pecuária. Tem uma decisão que está por ser confirmada oficialmente ainda, de que a Indonésia acaba de abrir uma cota de importação de carne bovina brasileira de 100 mil toneladas. O máximo que ele importou até hoje foram 20 mil toneladas por ano. Então, uma cota nova aqui, isso traz um novo ânimo ao mercado da pecuária, que vinha bastante combalido pela paralisação das compras chinesas. Portanto, dois fatores novos aqui impulsionando o preço do boi, que subiu bastante hoje no mercado futuro, alta de 1,5%, refletindo, por um lado, a expectativa de reabertura da China, com a visita do presidente Lula no final de semana, e a boa notícia nova aqui da Indonésia, abrindo uma cota de 100 mil toneladas de importação de carne bovina brasileira. Vamos ver se agora a coisa anda com relação ao mercado da pecuária. Nos mercados internacionais, soja aqui, o dado preocupante, fechou em forte queda hoje, de 1,6%, pressão da própria colheita da safra brasileira, que é grande. O destaque mais negativo ainda do trigo, em termos de preço, já que há uma continuidade das exportações da Ucrânia, autorizada pela Rússia para mais 2 meses. Isso pressionou bastante o mercado de trigo, hoje caiu 2,6%. Milho fechou praticamente estável hoje, sem grandes oscilações. Algodão subiu, acompanhando o petróleo, subiu 0,6%. Açúcar com alta forte também de 1,6%. Suco laranja voltou a subir hoje, mercado segue aquecido, alta de 0,8%. E o café na contramão, o café arábica aqui com queda, tanto o café arábica quanto o robusta, que é referência para o nosso conilon, com quedas fortes hoje no mercado internacional, até pelo conta da proximidade do início da colheita das safras do Brasil, tanto do conilon quanto do arábica, nos próximos meses, começa a pressionar o mercado desde já. Esse é o retrato de hoje, Márcio, dos nossos mercados financeiros e de commodities. Bom retrato aí relacionado à carne, né? Vindo da Indonésia e a compra de 100 mil toneladas. Muito bom, Silmar. Obrigado, bom descanso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. Que outono é esse que está parecendo verão, né? E você vai ver também que hoje é comemorado o Dia Mundial da Água, data instituída pela ONU com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. A gente fala mais desse bem precioso depois do intervalo. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora para todo o país nessa quinta. Conta pra gente, Luísa Cardoso, por favor. O DERAL apontou que 77% das lavouras de milho segunda safra foram semeadas no estado do Paraná, mas mesmo assim mantém em atraso o avanço na semeadura. Mas nos próximos dias a condição é de tempo firme na região e os produtores vão poder colocar as plantadeiras em campo, aproveitando o tempo firme pela manhã e chuva de maneira muito pontual no final da tarde. Mesma condição climatológica para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em todas as áreas em verde claro no mapa. O tempo vai ficar firme pela manhã e pancadas de chuva no final da tarde. Amanhã, as pancadas de chuva mais expressivas vão ficar concentradas entre o Mato Grosso, Tocantins e toda a faixa do litoral norte do Nordeste. Deve acontecer novos transtornos nas regiões por conta do excesso de umidade dos últimos dias, então o alerta é de atenção. E também para o estado de Rondônia, que o volume de chuva vai ser muito expressivo. Agora, na metade norte de Minas Gerais e o oeste da Bahia, o tempo fica firme o dia inteiro. Falando nas temperaturas, a máxima deve alcançar a casa dos 29 graus em Salvador, 30 em Palmas e 31 na capital paulista. Nos próximos dias, os volumes acumulados mais expressivos vão permanecer ainda na metade norte do Brasil, o que beneficia o desenvolvimento dos cultivos de primeira e segunda safra, e no sudeste e sul do país, o tempo deve permanecer firme, com chuva de maneira muito pontual, também vai beneficiar o avanço na colheita dos grãos e no plantio do milho segunda safra.
além de beneficiar também no Cinturão Verde de São Paulo o alface, que atualmente está com oferta reduzida, e também a qualidade por conta do excesso de umidade dos últimos dias. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo Brasil com menor intensidade. Os volumes acumulados mais expressivos permanecem no norte, mas devem receber 60 milímetros, assim como as áreas do Mato Piba. Já a metade norte do estado mineiro e a Bahia vão manter a condição de tempo firme, e a restrição hídrica por lá está com alto índice, e os produtores de milho segunda safra precisam de umidade, mas por enquanto a chuva não vai chegar na região. 22 de março, Dia Mundial da Água, e você sabe que o mundo está diante de um risco iminente de enfrentar uma crise global por causa da falta dela? Pois é, os motivos principais são o consumo excessivo e as mudanças climáticas. Essa conclusão é de um novo relatório da ONU, divulgado antes do início de uma conferência para discutir o tema. O documento destaca que o mundo está seguindo cegamente um caminho perigoso. Isso promete agravar um cenário já complicado. Atualmente, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Cerca de 1 bilhão sofre com a escassez de recursos hídricos. E até 2050, esse número pode mais que dobrar. O chefe da equipe que produziu o relatório ressaltou que essa situação vai dificultar ainda mais a sobrevivência humana. E alerta, atenção para esse alerta, que a escassez de água pode levar, inclusive, a guerras. E é claro que, aproveitando esse tema, hoje, Dia Mundial da Água, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância desse recurso essencial que todos nós sabemos que é muito importante para a nossa vida, porque a biotecnologia é uma grande aliada quando se trata dos cuidados com a água, principalmente na indústria, em que praticamente, em todas elas, acaba se transformando em efluentes. Para falar mais disso para a gente convidou a Monique Zorzin, que é gerente técnica da Superbac. Desculpa, Monique, me perdoe, Monique. Monique, conta pra gente então, por favor, o que são esses efluentes e como que eles podem gerar grandes impactos ao meio ambiente se descartados de forma incorreta. Boa noite, Monique. Olá, Márcio, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, que é a biotecnologia, e principalmente no Dia Mundial da Água, trazendo aí para você a tua resposta, é muito importante que a gente tenha esses tratamentos muito bem aliados, O efluente mal tratado, o efluente contaminado, ele acaba causando grandes problemas lá na frente, A gente tem rios, lagos, acabam trazendo essa contaminação de forma muito efetiva. Então, a gente tem aí a biotecnologia realmente que pode utilizar de uma maneira sustentável, sem utilizar produtos agressivos que acabam contribuindo, às vezes, até para uma contaminação maior. Então, a nossa proposta é sempre pensando em trazer benefícios para a sociedade, benefícios socioeconômicos, e trazendo também produtos que sejam sustentáveis, que não vão agredir ainda mais o meio ambiente. Então, essa é uma forma muito interessante de tratar os efluentes. Um exemplo, Monique, de como a biotecnologia pode ajudar nessa questão aí, qual que é o tratamento que é feito na água? Então, as nossas soluções, Márcio, elas são voltadas para a aplicação de produtos biológicos que são à base de micro-organismos naturais, que quando aplicados nesse tipo de sistema, eles aceleram a degradação da matéria orgânica. Então, eles vão ser um aliado muito forte ali, que são as bactérias do bem, nesse processo de descontaminação. E são naturais, Eles próprios ali acabam ajudando nessa degradação de contaminante e deixando aquele ambiente muito mais limpo. E no agronegócio, hein, Monique, onde dá para ser utilizada essa técnica e como é que esse método aí ajuda a trazer ganhos financeiros, a ganhar em produtividade e reduzir custo?
Olha, hoje a biotecnologia ela é muito utilizada, né, no agronegócio também, para a aplicação como um fertilizante, para que você realmente tenha produções mais sustentáveis e reduza realmente o número de aplicações ali, a quantidade de produtos químicos que estão sendo utilizados. Mas a gente também entra numa vertente de que fazendas, né, criação de gados, também tem contaminantes, né? Você também tem resíduos ali dos próprios animais que acabam, né, de uma forma ou de outra, contaminando ali o ambiente. E a nossa tecnologia também pode ser aplicada nesses ambientes. Então, você consegue aliar a ação disso e tendo ganhos econômicos nessas duas vertentes. Muito bem, para a gente encerrar então, como é que as pessoas podem fazer para reutilizar a água, né? Utilizando tudo isso aí que você está explicando para a gente. Olha, o reuso da água, né, ele passa por vários processos, mas já utilizando a biotecnologia, você consegue já remover uma boa parte dessa matéria orgânica, trazendo essa água para o ambiente e, consequentemente, trazendo ganhos importantes aí para a sociedade. Muito bem, Monique Zorzin, que é gerente técnica da Superbac, empresa especializada nesse trabalho de biotecnologia. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Jornal Terra Viva. Muito obrigado por trazer esclarecimentos importantes para a gente nesse Dia Mundial da Água, para a gente ajudar a conscientizar mais ainda. Obrigado, Monique. Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez a oportunidade. Boa noite. Valeu, boa noite. E olha só, ainda na celebração desse Dia Mundial da Água, a nossa equipe foi até Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo, para conhecer o sistema de hidroponia utilizado por um produtor de hortaliças que gera uma economia de 50% a 70% no consumo deste importante recurso natural. Quando eu vou ligar a bomba para transferir água do poço para cima, eu agradeço a Deus por ter aquele volume de água lá e a qualidade de água que nós temos. A água é fundamental para a produção agrícola e também para a segurança hídrica de toda a sociedade. A agricultura é responsável por 2/3 da água consumida no Brasil. É um setor usuário relevante e qualquer iniciativa no sentido de maior eficiência na preservação deste recurso natural é totalmente válida. Os produtores rurais têm papel vital na conservação da água e muitas alternativas já são utilizadas nas propriedades. Conservar a água que está ali e o outro lado é buscar um aumento de eficiência na utilização dessa água, seja por métodos mais eficientes de irrigação ou seja por boas práticas de manejo que levam aí uma redução no uso dessa água. Este produtor rural de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, utiliza a técnica de hidroponia aqui na sua produção de hortaliças e, por conta disso, gera uma economia de 50% a 70% no consumo de água. Aqui a água é recirculada. No solo, a água de irrigação, ela percola. Então você perde boa parte ali na hora que você vai irrigar por percolação. E aqui você faz reuso. Esse é um diferencial bastante significativo. Eu acho que isso para o futuro vai ser cada vez mais significativo, porque você otimiza o uso de água. A hidroponia é caracterizada pelo cultivo sem o uso do solo. As plantas ficam com as raízes imersas dentro da água, onde são adicionadas as soluções necessárias para que elas sejam nutridas. A técnica é relativamente recente no Brasil e tem a vantagem de consumir menos água, mas ainda é necessário que ela se torne cada vez mais conhecida. Nós temos ganhos significativos em termos de economia de água e também em áreas muito menores. Então, apesar de hoje, se a gente considerar a água que é utilizada nesse setor da hidroponia, considerado com o tanto que é extraído, ainda é um valor irrisório. Mas nós, enquanto Agência Nacional, é importante a gente reconhecer esse tipo de iniciativa para que esse tipo de prática, que busca aí uma maior eficiência na produção, seja reconhecido e que possa ser difundido entre os vários produtores. Os produtores podem ter diferentes práticas nas propriedades
para usar este recurso natural da melhor forma possível. Mas existe algo em comum para todos: a qualidade da água. Temos uma qualidade, uma água que eu entendo como uma de excelente qualidade e procuro fazer o uso adequado dessa água, né? Porque a qualidade, a água, ela é assim, sem uma qualidade de água, você não consegue trabalhar de forma adequada na hidroponia. Produz alimento para a gente aqui na cidade e ainda preserva esse bem tão precioso para a gente. Muito obrigado. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue aí no período noturno, na madrugada. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. A gente volta nessa quinta, às 6h45 da noite. E deixo o meu convite para que você continue com a gente.